Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa noite para todos. Aqui são 19 horas em Natal, e sendo 19 horas em Natal, é o horário do programa Estação da Luz, há 23 anos no ar aqui pela Web Rádio Estação da Luz, e hoje fazendo uma ligação direta com as Minas Gerais, com meu amigo Carlos Odilon, né, que vai falar sobre um tema muito interessante, o sentido da vida, a casa espírita, e ele vem hoje para conversar e trazer aí à baila justamente esse tema fantástico. Como fantástico também é agora, dia 31 de agosto, está pertinho o filme nosso Lá 2, né? Estamos aí numa expectativa grande. Muito boa noite, meu amigo Carlos. Como é que vai você? Bem-vindo à Web Rádio Estação da Luz. Muito boa noite, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui com você mais uma vez, com o pessoal que está nos acompanhando aí através dos diversos meios de comunicação virtual. É uma honra estar aqui de volta para a gente bater um papo, conversar um pouquinho mais. Maravilha. E aí eu vou concitar você para que faça
a prece, que é a autorização para a gente começar o nosso estudo, na nossa entrevista da noite de hoje, e em seguida faço a leitura do Evangelho pertinente à noite e a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. Pode ser, meu querido? Lógico. Então, vamos lá. Então, meus amigos, nós vamos fechar os olhos, abrir o coração e conversar com Jesus. Esse que muito antes do planeta Terra existir, já estava trabalhando para que nós pudéssemos ter o mais lindo dos planetas. O melhor local no universo para que nós, espíritos em ritmo de provas e expiações, agora nessa transição para uma nova faixa evolutiva. É o melhor lugar do universo para que nós pudéssemos estar construindo a nossa jornada, escrevendo as páginas da nossa história, conhecendo a nós mesmos e progredindo passo a passo. É esse Jesus. É a Ele que nós temos a imensa gratidão de podermos tê-lo como exemplo, como guia e como modelo de todos nós. E é em nome dele e dos infinitos espíritos que nos acompanham, espíritos benfazejos, espíritos do bem, espíritos que nos impulsionam ao progresso, que nos inspiram a alma. É em nome de Jesus e dessa falange imensa de benfeitores da humanidade que nós damos por aberta essa reunião, essa nossa conversa, desta noite maravilhosa de domingo. Maravilha das maravilhas, principalmente porque eu gostei muito dos infinitos espíritos, e para falar com Jesus a gente tem que abrir o coração. Sem abrir o coração a gente não consegue falar com o amigo. Não tem jeito, né? Não tem. Infelizmente não tem, como diz o Matuto aqui, não tem por onde nem por mod, né? Não. E aí, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós escolhemos aqui o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 1. É uma afirmativa de Jesus que está em São Mateus 5, 4, 6 e 10. E aí, lembrar que São Mateus 5 é o Sermão do Monte, né? 5, 6 e 7 é o capítulo que trata do Sermão do Monte. E ele diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sitiosos de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é dele o reino dos céus. Segue o item 2. Bem-aventurados sois vós, pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurados sois agora vós que tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Em seguida, isso está em Lucas 6, 20 e 21, e agora Lucas 6, 24 e 25. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis agora saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Esse é o Evangelho do Cristo. E aí fica a primeira pergunta, que é a pergunta da produção, que você perguntou o sentido da vida, e muita gente nesse planeta acha que o sentido da vida é somente sofrer, como dizia minha mãe aqui quando era encarnada, sofrer mais sovaco de aleijado, e eu agora que quebrei o pé, estou sentindo muito bem isso, esse ditado popular na carne. Mas será que esse mundo é somente sofrimento? Será que não tem ali no cantinho alguma alegria nesse sentido maravilhoso da vida? Como você falou, é o melhor lugar do planeta, o melhor lugar do universo nós estamos morando, porque foi preparado com carinho. O carinho de Jesus faz com que ele se torne o mais belo planeta de todo o universo. Não é isso, meu amigo? Isso aí. E eu adorei essa sua pergunta, essa sua provocação, porque eu vim aqui hoje conversar um pouquinho sobre a casa espírita que eu frequento. E é engraçado, né? A gente fala assim, a minha casa espírita. A gente não é dono nem do corpo que ocupa durante o período que está encarnado, né? Mas a casa espírita que eu frequento, na cidade de Além Paraíba é uma cidade pitoresca. Fica em Minas Gerais,
e nós estamos aqui na divisa do estado do Rio de Janeiro com o estado de Minas. A quantos E a quilômetros gente de Belo Horizonte? Fica quantos quilômetros de Belo Horizonte? Ela fica mais perto do Rio do que de Belo Horizonte, da Isso. cidade. Nós estamos a 180 quilômetros do Rio de Janeiro e a 400 quilômetros de Belo Horizonte. Maravilha, maravilha. Uma curiosidade sobre a nossa cidade, é uma cidade que é cortada pelo rio, cortada não, né? Mas ela é banhada pelo Rio Paraíba do Sul. Ele nasce lá na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, passa serpenteando aqui a nossa região e vai desaguar no mar na cidade de Campos dos Goytacazes. E além Paraíba tem esse nome de uma forma muito curiosa. Aqui, há 100 e tal anos atrás, era um local, uma localidade, como toda cidade mineira, tinha um elevadozinho, um morrote, e em cima desse morrote tinha uma igreja, a igreja de São José, porque contam os nossos antepassados que foi encontrada uma imagem correspondente a São José aqui no Rio Paraíba do Sul. Então, era uma localidade chamada São José. E aqui as pessoas vinham das mais diversas partes para buscar café. Era uma região que produzia muito café. Aí o pessoal perguntava, aonde que a gente vai buscar esse café? Ah, vocês vão lá em São José, além do Paraíba, por causa do Rio Paraíba. A rodovia Rio-Bahia, BR-116, ela passa por aqui e ela passa exatamente porque era o caminho de se buscar café. E aí, deixa eu falar um negócio. Quando eu era meninote, isso há 55 anos atrás, uma das coisas que mais me impressionava era quando alguém falava, olha, vai passar pela Rio Bahia. Então, eu tinha assim, eu imaginava mil coisas. Então, você me fez agora retornar automaticamente à minha infância, porque isso eu via meu pai, meus tios falando, aí, vamos para a Rio Bahia, é muito perigosa, a Rio Bahia, e você falando que passa aí próximo da sua cidade, eu me sinto assim, quase que companheiro de cidade de você. Olha, que bacana, que memória afetiva gostosa. Então, vou contar um segredo só para você e que os internautas não nos ouçam. A Rio Bahia fica aqui, ó, de frente à minha casa. Quando você escuta esses barulhos de caminhões passando, é a Rio Bahia. É a Rio Bahia. Agora, como é o nome da casa que você hoje frequenta, aí em É Além a Paraíba? Casa Espírita Cristã. A Casa Espírita Cristã, ela fica no bairro de São José, esse bairro inicial que deu origem à cidade Além Paraíba. É uma casa relativamente jovem. Ela foi fundada no dia 21 de dezembro do ano de 2008. Curiosamente, 21 de dezembro é o dia do meu aniversário. Então, comemoramos juntos o aniversário da Casa Espírita e o meu. Um presente, né? Um presente. Lógico. Mas Paraíba quer dizer rio ruim, na realidade. Sim. O rio é bom porque, se não me falha a memória, ele dá, como diz o Matuto, dá uma ajudada boa aí nessa região, né? Ele não tem nada de ruim, ele é muito bom, né? Com toda certeza ele é muito bom. Já foi muito maltratado pelo esgoto, pelos resíduos industriais e tal. Hoje já está sendo mais bem cuidado. E esse rio, na altura da cidade do Rio de Janeiro, parte da água dele é desviada para o rio Gandu. Então a água do Rio Paraíba alimenta o Rio de Janeiro com água. E ele toca as turbinas de várias usinas hidrelétricas. Próximo aqui à minha cidade são 3 usinas hidrelétricas. Então, essa luz aqui, essa luz aqui é dele, está sendo tocada pelo Rio Paraíba. É muito bom. Mas você falou que a casa foi de 2008, é uma casa nova. 2008, mas tudo bem, em relação a outras casas. Mas hoje, quem são os fundadores? As pessoas que tiveram a ideia, aquela reunião que normalmente começa numa reunião do Evangelho no lar, né? Ou então numa reunião para comer alguma coisa, vamos ler aqui o Evangelho e a casa começa a se formar. Como é que foi a formação um pouquinho antes do dia 21 de dezembro de 2008? Você resumiu
a história da Casa Espírita Cristã. Era um grupo que se reunia, e é engraçado reunião espírita, né? Tem sempre um estudo, um evangelho e comida. Aonde houver 2 ou mais espíritas, tem comida. Alguém tem que trazer a comida, né? Não tem pra onde. Tem. Espírita e maçom. Nós, na maçonaria, somos assim também. A gente se reúne, tem comida. Mas então, era um grupo que se reunia para estudar o Evangelho, chamado Unidos pelo Amor. Mais tarde, depois de algumas conversas e algumas decisões de uma outra casa espírita, eles, que já estavam num grupo razoavelmente consolidado, resolveram, falaram, não, vamos consolidar a nossa ideia inicial, vamos fundar uma casa espírita. E assim foram alguns dos fundadores, eu vou citar aqui 4, mas são mais, eu vou citar 4 porque já conto para vocês a curiosidade. O primeiro deles, e eu estou citando esse primeiro porque hoje ele está desencarnado, foi um grande amigo, médico, o Elias. O Elias, hoje no mundo espiritual, foi um dos grandes fundadores e incentivadores da Casa Espírita Cristã. Temos a esposa dele, a doutora Valéria, que está lá com a gente até hoje. Temos o Edson Bandeira, médium, tem inclusive alguns livros psicografados pelo espírito Jerônimo, que é um espírito que acompanha muito os trabalhos da casa. Mas seria Jerônimo Mendonça ou um outro Jerônimo? Não, outro Jerônimo. Certo. Outro. Tem a esposa dele, a Fernanda, e temos outros também, o Sérgio, a Gilbênia e muitos outros. Graças ao bom Deus, foi um grupo assim, bastante significativo. E eles estavam, então, querendo fundar a Casa Espírita, alugaram uma casa, estavam lá pagando aluguel. Um aluguel é sempre algo caro de se pagar, né? E a casa não estava dando conta, porque os frequentadores eram numerosos, desde já aquela época. O que aconteceu? O Edson, que a gente chama carinhosamente de Edinho, e sua esposa foram na cidade de Juiz de Fora, aqui perto, sofreram um acidente de trânsito. Graças a Deus, não tiveram problemas de saúde, não sofreram ferimentos mais graves, só um grande susto. Mas o carro deles teve perda total. O seguro pagou. Nesse mesmo momento, perda total. Nesse mesmo momento que o seguro pagou o dinheiro de volta para eles, né? O que aconteceu? Surgiu uma casa nesse bairro São José, a Casa dos Sonhos, na avenida principal, com possibilidades de expansão. E eles foram lá e financiaram uma parte e compraram a casa. A Casa Espírita foi, mais tarde, totalmente reformulada, porque temos uma frequência bastante significativa, bem numerosa. Foi construído um salão lindo, maravilhoso, climatizado, confortável. E uma coisa interessante, né? Quando foram comprar as poltronas para o salão novo, o pessoal falou, olha, a gente está cotizando, quem quiser ajudar, pega um carnezinho e ajuda. Compra, entre aspas, né, a própria cadeira. E quem puder, compra a cadeira do obsessor também. Leva 2 carnezinhos para casa, compra a sua e compra do obsessor para ele ir na palestra também. Teria alguns participantes, pelo menos 3 ou 4 cadeiras para comprar, né? A dele, mais de 4 ou 5 obsessores. Então, quanto mais obsidiado, melhor ainda. Pelo menos, caso, lógico. Quanto mais obsidiado, melhor. Mais cadeira para comprar. E assim, nós estamos hoje lá num salão novo, lindo, confortável. Qual é o endereço? Você disse que é na rua principal, né? Qual é o endereço para quem vai aí além Paraíba que possa encontrar? É simples, né? É na avenida principal, no bairro de São José, é uma das entradas da cidade, próximo à delegacia. Então não tem como errar, né? Não tem como errar. A avenida é Barão de Guararema, mas não precisa guardar esse nome, né? Entrou na cidade, você está na avenida da Casa Espírita. E é tipo 800 metros depois do trevo de entrada na cidade. A cidade. Então é muito bem localizada, né? Muito bem localizado. Nós temos...
Pois não, pode dizer. Não, pode falar. Não, hoje a casa ela está com que atividades? Quais as atividades da casa? Normalmente tem a palestra pública, você falou que o salão, tem a evangelização, que é a menina dos meus olhos, tem a assistência social, tem a promoção social, tem a parte mediúnica. Como é que estão os trabalhos hoje da casa? Em que setores vocês estão trabalhando? Ou em todos os setores Então, possíveis e imagináveis? tem um trabalho para cada dia da semana e tem alguns dias da semana que tem 2 trabalhos. Ah, que bom. Você falou evangelização, eu vou contar um segredo e que os internautas não nos ouçam. Todo mundo acredita, os adultos, né, acreditam que as evangelizadoras tapeiam as crianças na aulinha de evangelização enquanto os pais vão para a palestra. E é completamente o contrário. Nós, né, vou dizer nós, porque eu sou um dos palestrantes, nós, os palestrantes, tapeamos os pais ali durante 50, 60 minutos, enquanto as crianças são evangelizadas. Essa é a importância da evangelização. É real. Eu Não é acho que real? a casa ela pode ser a mais próspera possível, pode ser a mais bonita, mais organizada. Se não tiver a base, que é a evangelização, por onde todos nós deveríamos ter entrado, por mais que tenha, ela vai um dia sofrer solução de continuidade, porque o fenômeno da morte vai levar as pessoas, se não tiver ninguém atrás. Com toda certeza. Então, para mim, é o departamento mais importante, assim, se pudesse colocar no meu ponto de vista, Eu é a comungo da sua evangelização. visão. É a evangelização. É isso aí, eu comungo da sua visão. Porque, olha só, é na evangelização que a gente educa as pessoas para que não tenham doenças psicossomáticas ou doenças morais do futuro. É na evangelização que a gente educa os pensamentos para que não tenham problemas de obsessão no futuro. Então, tudo aquilo que a gente tem que cuidar no futuro, a gente começa a resolver na evangelização. Tem uma evangelizadora que ela diz assim, a evangelização ela não vai impedir que você adoeça física e moralmente. Porque é um planeta, ela diz, nós estamos num planeta de provas e expiações na terceira categoria. Mas a evangelização, lhe garanto uma coisa, vai ser, como é que ela diz? Não é uma repreenda, não, é um preventivo. Né? Porque exatamente, quando chegar, é a vacina. Eu já estou quase que imunizado, eu sei que aquilo vai ocorrer, e eu vou entender por que aquilo vai ocorrer. E você, quando entende o que está ocorrendo, seja de bom ou de ruim, segundo a nossa irmã, fica melhor. E é isso a gente aprende lá na evangelização. Exatamente. Olha, concordo com você e com a sua evangelizadora aí. É isso mesmo. A evangelização, ela tem como proposta imunizar o indivíduo por dentro. Enquanto muitas das más inclinações do espírito ainda não se manifestaram, enquanto o pensamento está mais moldável, mais receptivo a todas aquelas instruções. Esse é o trabalho da evangelização. Mas um trabalho muito importante é o trabalho de evangelizar os marmanjos, né? Que você disse que é lá os 50 minutos que está lá com o pessoal. Qual é o dia de palestra pública na casa, nos dias de reunião? Pessoal que está visitando ela em Paraíba, se quiser nos prestigiar lá, e eu vou contar depois um outro detalhe. Nós temos palestras às terças-feiras, 19h30. Durante a palestra, nós temos evangelização. Depois da palestra, nós temos passes e o tratamento espiritual. Nós temos aos domingos, 9h da manhã. Hoje já tivemos, né? Também palestra, passes, tratamento e evangelização da criança. Então, vocês têm 2 dias na semana com evangelização, na segunda e no domingo. Na terça e no domingo, melhor dizendo. Na terça e no domingo, evangelização, palestra, passe e tratamento. Certo, maravilha. E para todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando agora, se vocês quiserem conhecer a Casa Espírita Cristã, mas não tiveram ainda a oportunidade de vir a Além Paraíba, a Casa Espírita, desde antes da pandemia, já tinha o trabalho de divulgação das palestras pelo Facebook. Então você entra lá no Facebook, procura a Casa Espírita Cristã
de Além Paraíba. E é fácil de achar. O símbolo é a fachada da nossa casa. É uma casa de telhadinho, com 3 janelinhas, e vocês já vão logo identificar ali. Casa Espírita Cristã Além Paraíba. Pelo Pede Facebook, não é para isso? no Pelo Facebook. Facebook. Pede para adicionar lá. Exato. E já Desde clicar antes. para ficar seguindo, né, a casa, né? Exatamente. Segue logo a gente. Desde antes da pandemia, já havia esse projeto. E às vezes, sabe, eu me sintonizo muito bem com a Casa Espírita Cristã, porque às vezes a gente chega assim e faz uma proposta. Vamos transmitir a palestra online? Ah, vamos, mas nós temos que criar estrutura, temos que comprar isso, comprar aquilo outro, isso, aquilo assim, assado, temos que destruir a casa, construir um outro prédio, tem que fazer assim. Lá na Casa Espírita o pessoal é bem prático. O que a gente precisa para fazer uma transmissão? Um celular, internet, um tripé para maior comodidade e um microfonezinho desses que a gente compra aí por poucos reais. E assim foi feito. Então, quando se instalou a pandemia e os trabalhos começaram a ficar totalmente virtuais, a Casa Espírita Cristã já tinha um canal no Facebook e já tinha o trabalho de divulgação das palestras. E como que a gente faz? Essas palestras da terça e do domingo são transmitidas pelo Facebook, essas duas? São transmitidas pelo Facebook ao vivo. Maravilha, maravilha, maravilha. E como que é feito? O responsável pela transmissão pega o celular dele, conecta o microfone, que é o microfone externo, para o áudio ficar legal. Nós temos um serviço de som dentro da Casa Espírita. Coloca lá o tripé, senta-se de frente para a tribuna, coloca o tripé, coloca o celular que está logado no Facebook e vai transmitir a palestra. Super prático, sem a necessidade de coisas mirabolantes que muitas vezes inviabilizam bons projetos. Isso é uma realidade. Aprendemos agora com a pandemia que é uma coisa muito fácil. Estava ali, como diz, na nossa cara e a gente não via como era fácil fazer isso. E hoje a gente está fazendo em todo o planeta, né? Está lançando de forma, né, direta. Né? Hoje virou um processo cotidiano, mas antes, né, não era. Era real. Às vezes, a gente, por exemplo, eu às vezes tenho dificuldade de ir na palestra terça-feira, 7h30 da noite. Eu assisto a palestra online. Se não der para assistir, eu ouço a palestra online. E outras pessoas que vão às terças e às vezes têm dificuldade no domingo, assistem online. Então, vocês que estão em casa, todos e todas estão convidados e convidadas a nos acompanhar pelo Facebook. E nós temos também, nos outros dias da semana, eu confesso que eu não sei de cabeça a ordem, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Gênese. Ou seja, temos o estudo das obras básicas. Esses estudos, alguns são presenciais e outros são online. Porque às vezes a gente pensa assim, não tem como ir na Casa Espírita 3, 4 vezes por semana, mas queria participar. Participa de casa. O indivíduo recebe o link, clica e entra lá na plataforma e acompanha o estudo com a gente. E o estudo mediúnico, qual é o dia da educação mediúnica? Sim. Confesso que agora eu não sei o dia da reunião de educação mediúnica, o dia da assistência espiritual, confesso que eu não sei. Pelo fato de não ser uma tarefa que eu participe, então a gente acaba se desligando um pouquinho da data da reunião. Hoje a casa ela tem quantos trabalhadores? Olha, uma ideia, assim, uma média? Eu tenho uma vaga ideia. A casa deve contar hoje entre 20 e 30 trabalhadores diretos. Maravilha. E frequentadores, mais ou menos? Tem quantas pessoas que frequentam nessas reuniões? Principalmente aqui você vai, na terça-feira ou no domingo, qual é o público? As terças e domingos, normalmente terça-feira é um dia de um maior volume de frequentadores. Temos aí entre 70 e 80 pessoas. Domingo nós temos um número menor, 30, 40 pessoas, nessa faixa.
Agora, nós temos na Casa Espírita o trabalho de assistência social, é muito interessante, porque existe o brechop. Sabe Oba. brechop? Aquelas roupas que são doadas para a Casa Espírita e que podem ser vendidas por um preço módico, um preço simbólico e tal. Eles são expostos lá para que as pessoas possam comprar e essa renda é revertida para a Casa Espírita. Afinal de contas, né, tem que pagar a internet, tem que pagar a prestação da casa, tem que pagar água, luz, tudo isso. E o Lógico. brechop tem, muitas vezes, essa função. Além da questão assistencial, que os preços são módicos, né, tem essa visão de manter a instituição propriamente dita. Maravilha. Aqui o nosso bazar, nós temos o nosso bazar. Eu fui dar um pitaco, a mulher me botou para correr para fora. Foi a menina lá Jesus do responsável. céu! Não, porque não, o preço é pequenininho, né? Não passa aqui, acho que de 5, 10 reais as mercadorias mais caras, vamos dizer assim. Eu digo, será que a gente não podia dividir isso em 2 vezes? Vamos dizer, aqui 10 reais, eu mando a metade quando eu morrer, a outra metade eu mando de lá. Ela não gostou da ideia, não gostou muito da ideia de dividir em 2 vezes. Mas, normalmente, o brechó, o bazar, é uma fonte de ajuda aos irmãos necessitados na assistência e promoção social e também na manutenção da casa. Mas falar em casa, de 2008 a casa, são quantas casas aí em Além Paraíba ou na circunferência de Além Paraíba? Você sabe quantas casas estão por aí nessa região, mais ou menos? Tem uma ideia? Em Além Paraíba, nós temos, contando com a Casa Espírita Cristã, nós temos Centro Espírita Allan Kardec, meu avô foi um dos fundadores, União Espírita Cristã, minha família também foi um dos fundadores, Centro Espírita Amor em Deus, a própria Casa Espírita Cristã, e nós temos, ainda na Casa Espírita, um grupo de estudos, mas muito bem frequentado, pessoas muito responsáveis. Nós temos o Joana de Ângeles. É um grupo muito interessante também. Maravilha. Então, bem servido da possibilidade. Hoje tem quantos habitantes em Além Paraíba, mais ou menos, para ter uma ideia? Então, o último censo, ele fala mais ou menos entre 45 e 50 mil habitantes. Mas Além Paraíba tem uma peculiaridade. É uma cidade relativamente pobre. Então, nós temos muitos moradores que as famílias moram aqui. E normalmente o homem ou a mulher trabalham em outras cidades, e até mesmo Rio de Janeiro, e vem para cá nos finais de semana. E nós temos também uma população volante estudantil que passa a semana em outras cidades, cursando lá os seus cursos, e voltam para Além Paraíba no final de semana. Então, no final de semana, nós temos praticamente o dobro da população que durante a semana. Ah, maravilha. Quais outros trabalhos que a casa oferece, fora esse, que você gostaria de destacar aí na nossa os principais trabalhos são esses. Nós temos o trabalho da mocidade, como todas as outras casas também têm, mas os trabalhos principais são esses grupos de estudo, são a assistência social e as palestras que são acompanhadas de evangelização e tratamento espiritual. Maravilha. Eventualmente, quando há necessidade, nós também temos lá pessoas que podem receber alguém que esteja precisando de um atendimento fraterno e tal. Tem um pessoal para conversar também, tudo direitinho. E na cidade como um todo, o movimento espírita, vocês têm semana espírita, congresso, seminário? Porque normalmente isso dinamiza, né, o movimento, junta as casas, uma com a outra, aquela coisa. Tem alguma coisa nesse sentido aí em Além Paraíba? Então, infelizmente, Além Paraíba ainda é um pouco preguiçosa, sabe? Nesse aspecto. Nós temos o mês espírita, mas não é tão empolgado contando e comparando quanto outras cidades aqui da nossa região. E nós mesmos, eu, nosso amigo Levindo e outros, nós saímos de Além Paraíba para frequentar o movimento espírita em outras cidades, tanto para colaborar como trabalhadores, muitas vezes, como também para a gente buscar informação, buscar experiência e tal.
esse intercâmbio é extremamente importante, Salutar. É muito salutar mesmo. Você falou aí de não Juiz de é? Fora, tem até um amigo que faz programa aqui com a gente, de Juiz de Fora, o Guaraci Silveira, né? Que é aí de Juiz de Fora, tem também de Divinópolis, Vicente Cardoso também, que faz programa aí, que são, nós temos diversos programas com o pessoal de Minas Gerais, porque a rádio, de uma forma geral, ela começou muito pelas Minas Gerais, né? Isoldino Rezende, ainda quando encarnado, não sei se você conheceu, escritor aí de Não tive Santa, a oportunidade. Santa Luzia, aí pertinho de Belo Horizonte, era amigo da gente, tinha uma editora, e nos cedeu uma série de convidados, né, que a gente começou a trabalhar. Mas eu lhe fiz uma pergunta e ele terminou não trabalhando essa pergunta. O sentido da vida no planeta é só sofrimento? Será que ele não tem assim um minutinho de alegria, de riso, de contentamento? Né? Porque muitas vezes o sentido da vida sempre Pelo amor de Deus! parece assim, é um tormento geral, né? E as alegrias da vida são ainda conseguíveis nesse planeta, meu amigo? Lógico que são. Nós não reencarnamos fadados ao sofrimento. E ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a doutrina espírita mostra que o sofrimento ele não está totalmente vinculado ao crescimento. Os mais espertos conseguem crescer sem a necessidade de sofrer. Quando nós não conseguimos crescer espontaneamente, vem o sofrimento para nos incentivar ao crescimento. Mas a gente não reencarna fadado ao sofrimento de jeito nenhum. E a proposta da Casa Espírita como um campo de experimentação e de vivência do sentido da vida é pelo seguinte: por que nós vamos à Casa Espírita? Né? Muitas pessoas falam que vão para buscar água fluidificada, né? São os desidratados de água fluidificada. Outros vão para tomar passes, são os papapasses. Outros vão para o tratamento, são os eternos doentes. Outros vão para ouvir palestras, são os eternos ouvintes. O que nós estamos buscando na Casa Espírita? A gente pode buscar água fluidificada para ajudar a auxiliar a cura dos males físicos e espirituais? Podemos, lógico. Podemos buscar o passe, os tratamentos? Devemos. Nunca esquecendo do tratamento médico, né, gente? O tratamento espírita, ele é coadjuvante. Ele trata a alma. Mas se o corpo está adoentado, precisamos ir no médico. A gente pode buscar isso tudo na doutrina espírita, na Casa Espírita. A gente pode buscar, inclusive, instrução. Mas isso, tratamento, instrução, tal, isso é muito raso, muito superficial ainda. O que a doutrina espírita nos propõe? A doutrina espírita nos propõe que nós frequentemos as casas espíritas para lá encontrarmos conosco mesmo. Porque eu chego lá, às vezes vou lá com uma dor no meu pé e encontro o outro que não tem pé. Aí eu pergunto para meu filho, como é que você vive sem pé? Ué, tive que aprender a viver, me escorando com muleta, seja lá, tive que aprender a viver. Aí a gente começa a pensar, poxa, ele teve que aprender a viver sem pé. Então não vai ser tão difícil, eu também consigo viver com dor no pé. Quando nós percebemos, não a dor alheia, mas quando nós percebemos o crescimento alheio com a dor que ele teve, a gente passa a enxergar a nossa dor como alavanca de crescimento. Porque tem muita gente que pensa, eu tenho que ir, porque lá eu vejo gente que está sofrendo mais do que eu, e assim eu diminuo meu sofrimento. Não! Eu tenho que ir para aprender que o outro, no seu sofrimento, venceu e está muito bem, obrigado. Se ele venceu, eu também posso vencer. Então, quando nós identificamos o crescimento do outro com a própria dor, eu falo, opa, então a minha dor não precisa só de doer para me incomodar. Eu posso dar um jeitinho aqui e ali de minimizar o sofrimento e aprender e crescer com isso. Essa troca de vivências, essa troca de experiências de vida, a gente não encontra em muitos lugares.
a gente encontra, por exemplo, na casa espírita. Porque lá todos nós, independente do objetivo que nos levou lá, nós nos encontramos com o outro. E a gente percebe que o outro também tem as suas dores e faz delas muito do seu aprendizado para minimizar o sofrimento. A gente vai entender que o outro tem os seus medos, mas que mesmo com os seus medos, ele prossegue, ele vai com medo mesmo. A gente fala assim, eu estou com medo de ir, tem que ir, então vai com medo e tudo. E a gente percebe que o outro tem emoções, que o outro às vezes está com raiva. E a gente fala, olha, ele também tem raiva. Tem, mas ele precisou de maltratar alguém porque estava com raiva? A gente para e fala, ué, ele não maltratou ninguém, está lá furioso de raiva, mas não maltratou ninguém, não distratou ninguém. E a gente fala, ué, então eu posso sentir raiva quando eu estiver contrariado, mas eu não preciso de bater em ninguém por conta disso. A casa espírita, ela é um grande ofertório de experiências para que a gente possa crescer. E quando a gente está meio perdido, a gente olha e fala, poxa, mas eu tenho um emprego, eu tenho uma família, mas eu não sei porque eu estou trabalhando nesse emprego, eu não sei porque eu estou nessa família, eu nem sei qual é o meu lugar na vida. Esse é um indivíduo que está buscando o sentido da vida. E a doutrina espírita nos apresenta a melhor ferramenta para entender o sentido da vida, que é o autoconhecimento. E muita gente teoriza, né? Vai lá na questão 919 do livro dos Espíritos, teorizar com Santo Agostinho. Pessoal, quando a gente está conversando com o outro, na casa espírita, no trabalho, nas avenidas, a gente está se identificando de alguma forma com o outro. A gente está se conhecendo. Esse é o autoconhecimento na prática. Não aquela conversa, você tá bom, tudo bem, tá bem, tchau. Não, isso daí não valeu de nada. Mas é pegar na mão do outro, cumprimentar, né? Principalmente agora, a gente teve quase 3 anos impedidos de cumprimentar o outro, de abraçar. Para na rua. Tudo bem, fulano? Tudo bem, Beltrana? Ah, tudo bem. Tá indo trabalhar, tá indo para casa e tal. O que você tem feito de novo, de bom? O que você tem feito? O que você tem vivido? 3, 4, 5 minutos ali não vai mudar a trajetória daquilo que você ia fazer, mas pode te fornecer conteúdos para mudar a trajetória da sua vida. Isso a doutrina espírita nos mostra. Tem muita gente que estuda a doutrina espírita para virar catedrático em doutrina espírita, né? Aí sabe do livro dos espíritos, sabe do evangelho, sabe daquilo tudo. Mas tem um certo campo do conhecimento mais subjetivo, que é quando a gente coloca aquele conhecimento na vida, quando a gente coloca aquele conhecimento na alma. E isso acontece quando a gente passa a vivenciar aquilo que a gente lê nos livros espíritas. Aí a gente abre o Espírito Emmanuel, ele fala, perdoa, meu filho. A gente qualquer dia desse eu perdoo. Mas, de repente, a gente se vê com aquela cardiopatia, uma dor no peito que não passa, uma falta de ar que não termina, a medicação não está competente para nos restaurar a saúde. Aí o cardiologista não consegue encontrar problema, encontrar defeito na gente, né? Aí ele fala, meu filho, vou te recomendar um terapeuta, vai lá conversar. E a gente vai de má vontade porque acha que fazer terapia é para doido, né? Não, doido é aquele que não faz terapia, por isso que ele está doido. A gente chega lá e conta aquilo tudo para o terapeuta, e o terapeuta vira para a gente e pergunta, meu filho, há quanto tempo tem que você está carregando essa mágoa? Ai, que mágoa? Não tem mágoa nenhuma. Tem. Essa mágoa está te matando. Aí você para, olha, tem que exercitar o perdão, então. Exatamente. Aí você para e lembra que há 40, 50 anos atrás, na aula de evangelização espírita, a evangelizadora citou o Espírito Emmanuel quando nos recomendou perdoar. É disso que a doutrina espírita fala, é isso que a doutrina espírita nos oferece.
conteúdos para mudar o nosso comportamento e melhorar a nossa qualidade de vida. É isso que a gente vai buscar na casa espírita. Tem um amigo nosso que ele começou a frequentar aqui e ele tinha uma coisa muito terrível. Ele falava, eu consigo perdoar quase todo mundo que me ofendeu. Até certo ponto é fácil, entendeu? Não é uma tarefa muito difícil. Até o momento em que eu não vejo a pessoa. Quando eu vejo, aí volta tudo, né? Então, quando eu vejo, volta, infelizmente, volta todas as possibilidades. Isso aqui é os filhos. Então, Todo dói deixa... tem um remédio, né? Oh, coisa boa! Deixa eu contar um segredo, então. O perdão não é o esquecimento da ofensa ou da pessoa, porque esquecer é uma coisa que não existe. Mesmo aquilo que a gente acredita que esqueceu, não está esquecido, está lá no inconsciente. E às vezes o que está no inconsciente faz mais barulho e causa mais problema do que aquilo que está na lucidez do indivíduo. Aí, Perdoar. Só completando, eu comecei a entender que eu tentava esquecer, né? E esquecer você não consegue, porque você vai ver a pessoa, então vai lembrar. Então, eu digo, Exatamente. aí ele começou a trabalhar, estudar o espiritismo, ver as coisas de vida passada, e começou a entender um pouco mais, com clareza, essas possibilidades que você está falando tão bem aí nesse momento. E o que mais? Perdoar é ressignificar, né? É mudar o significado daquele momento fatídico onde houve a ofensa. Quando a gente entender que emoções estavam envolvidas ali, a gente vai olhar para aquele que nos ofendeu e falar, poxa, foi só um momento infeliz. Ele não é essa pessoa medonha que eu estou pintando que ele é. Ele não é o carrasco que eu estou pintando que ele é. Então, a palavra-chefe é ressignificação. A imagem deu uma travadinha, mas agora voltou. Foi. Deu uma travadinha Voltou. para mim, agora voltou. Então, a proposta que eu tinha para trazer era essa, era conversar um pouquinho, né, da Casa Espírita Cristã, convidar todos vocês para irem lá no Facebook e adicionarem, e mostrar que nós temos que entrar na Casa Espírita com o coração aberto para a grande oferta de possibilidade de crescimento e de felicidade que a gente encontra ali. Casa Espírita é local de felicidade, de alegria, de renovação, de contentamento. Quando nós fizemos aquela pergunta inicial com relação ao sofrimento, lógico que tem. Mas eu garanto, como dizia um amigo meu, certo, que a felicidade de um Chico Xavier ninguém pode comensurar. Porque quando você gosta, você mas estou falando, mais Chico é Chico, mas olha, qualquer pessoa pode fazer aquele trabalho. Quem faz um trabalho, seja ele de que maneira for, quando você gosta, isso é uma felicidade. Mamãe, quando faz um ovinho para a gente, que só tem ovinho com ovinho, é ovinho com farinha de ovinho, aquele carinho da mamãe, aquilo é uma felicidade. Que coisa muito grandiosa nesse planeta não pode ter. Então, eu acredito que existam pessoas muito mais felizes, certo, nesse planeta do que pessoas mais infelizes. Porque estão fazendo alguma coisa de útil. Você falou do pessoal que passa a semana fora para estudar, volta para casa, quer dizer, na felicidade conseguir uma melhor vida. Quer dizer, então, essas batalhas da vida, né, ou os combates, só para terminar, para você fazer o fechamento, o chamado bom combate de Paulo, né? De Paulo de Tarso, ele fazendo esse bom combate já é uma excelente felicidade, não é isso, meu amigo? Aí as suas considerações. Exatamente. Finais, por favor, querido. Nas minhas considerações finais, eu convido a todos vocês para que a próxima vez que forem às suas casas espíritas, que vocês entrem lá com um olhar diferente, com o coração aberto de forma diferente. Na cidade do Rio de Janeiro, no bairro Maracanã, próximo ao estádio Maracanã, tem uma casa espírita muito significativa, uma casa espírita que foi frequentada por Adolfo Bezerra de Menezes. E lá na porta tem uma frase que aquilo é de um impacto de fazer o vento parar para ler quando passa por ali. Está escrito lá assim: aqui se aprende a amar. Olha que impactante.
Então, abra o seu coração quando você for na casa espírita. Não vai com aquele sentimento pesado, rançoso, de eu vou lá assistir palestra, tomar um passe, estou doido para ir embora para casa. Não. Vai com o coração aberto. Porque é lá que a gente, muitas vezes, aprende a amar. É lá que a gente tem a oportunidade de aprender a buscar a felicidade. E é lá que a gente tem uma grande oportunidade de crescer encontrando-se consigo mesmo. E é muito Meu importante. amigo, a minha gratidão pelo convite. Eu que agradeço a você, e esse encontrar com você uma honra. é muito bom. Maravilha. Eu queria consultar você mais uma vez para fazer a prece de encerramento, de agradecimento desse trabalho. E quem for aí, além Paraíba, na entrada da cidade, 800 quilômetros, pertinho da delegacia, você não pode deixar de ir à Casa Espírita, aí na terça-feira às 19h30, se eu não me engano, tem reunião pública, e no domingo, 9h30 da manhã, não é isso? Isso, 9h da manhã, domingo, e terça-feira, 19h30. Então, vamos agora para o encerramento. Venha nos visitar. Maravilha, iremos. Faça a prece de encerramento e agradecimento, e muito obrigado, meu querido. A minha internet deu uma travadinha, e agora então nós vamos nos concentrar para fazer a nossa prece de encerramento, né? Eu, mais uma vez, convido a todos para fechar os olhos, abrir o coração e agradecer a Jesus, aos bons espíritos, que sempre nos acompanham mesmo naqueles momentos em que nós não somos dignos da sua companhia. Que Ele possa sempre nos abençoar, deixando acender aquela fagulha de luz nas nossas consciências, muitas vezes perturbadas, e no nosso coração, muitas vezes aflitos. Que Jesus não nos falte. Que possamos ter uma semana abençoada de experiências, de muito trabalho e de vitórias do nosso esforço, do nosso trabalho. Fiquemos todos com Deus e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, meu amigo, e até uma próxima oportunidade. Vamos, daqui a pouco, continuar com a nossa programação aqui na Web Até, Rádio. grande abraço. Obrigado, meu irmão. Sucesso, luz e paz para você e para toda a família, hein? Obrigado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.